Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicadamente. Hoje vamos explorar um tema profundo e muito relevante: o reconhecimento profissional aos 50 anos e o impacto do racismo estrutural nesse processo. Eu sou Sasha Alvarenga, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora clínica. E eu sou Fernanda Tomás, assessora de marketing com foco em psicologia, e vou trazer as questões do dia a dia e curiosidades sobre como essas questões afetam a vida das pessoas na prática. Esse podcast é apoiado pela Clínica Foco, onde eu sou a supervisora clínica. A Foco oferece atendimento psicoterápico de alta qualidade com profissionais experientes. Para agendamentos, basta escanear o QR Code na tela e acessar o nosso site. E hoje temos duas convidadas especiais. A primeira é Vilma Mello, atriz, diretora e professora, que alcançou reconhecimento profissional na televisão aos 53 anos, após uma carreira consolidada no teatro e no cinema. E compartilhará sua vivência e as barreiras que enfrentou ao longo da sua trajetória. E a nossa especialista é Daniele Muniz, psicoterapeuta e doutora em psicologia social com foco em desenvolvimento e transição de carreira e estudos decoloniais. Ela trará insights valiosos sobre os desafios enfrentados por profissionais na carreira e os efeitos do racismo estrutural. Vamos descomplicar? Bem-vindos ao Descomplicadamente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. É uma honra imensa ter vocês duas para esse bate-papo. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Então, para a gente começar, a gente quer saber um pouquinho da tua história, de como que você quis ser atriz, em que momento isso passou pela sua vida, de como é que foi esse processo inicial. Que é muita coisa, né? Vem. E eu sempre fico pensando, eu sempre me pergunto onde foi e como foi. Porque eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro. De onde que é? Madureira, e depois fui para Realengo. Passei grande parte da minha vida em Realengo. Em Realengo, na Zona Oeste, e eu sou de 1969, tenho 55 anos. Pensar em Realengo naquela época é pensar que passava vaquinha na rua, entendeu? Que depois passou asfalto. Não era uma coisa assim, não é o Realengo de hoje que a gente conhece. Então, não tinha nenhum curso de teatro, não tinha nada. Eu estudei só em 2 escolas a minha vida inteira. Então, numa primeira escola, eu tive um contato com os professores de educação física, sempre os professores com um papel muito fundamental, né, dentro da nossa história. E esses professores sempre faziam aqueles eventos escolares, né? E sempre quando tinha alguma coisa, manda a Vilma fazer porque a Vilma fala alto, manda a Vilma fazer porque a Vilma não sei o quê. E aí eu estava sempre nesses eventos. Depois igreja também, aquela relação com a igreja, de fazer Dia dos Pais, Dia das Mães, aquela história. Passo para uma escola, eu vou para uma escola onde não tem nenhuma ligação com as artes, nenhuma, zero. Era uma escola que era preparatória para o vestibular. E aí eu percebo que eu fiquei muito triste nessa escola. Foi o período mais nefasto assim, da minha vida, foi o período dessa história, assim, onde a minha criatividade foi massacrada, onde eu estava longe dos meus amigos, foi tudo meio junto. Meus pais se separaram, mudei de bairro, estava longe dos meus amigos de infância. Era uma escola totalmente branca, porque ali, quando eu estava em Oswaldo Cruz, ainda tinham pessoas brancas, era uma escola particular também, mas as pessoas pretas era tudo meio misturado, era mais uma questão de classe social do que de cor. Quando eu vou para essa outra escola, não. A cor a gente contava realmente nos dedos, eram uns 3 ou 4. Então foi uma escola, eu não entendia isso na época, por que eu estava tão triste, atribuía ao fato de eu estar separada dos meus amigos, mudar de casa e tal, mas não era realmente o fato que eu sentia falta de uma escola que tinha uma efervescência, uma escola pequenininha que tinha uma efervescência cultural muito grande. E aí, não lembro o momento exato, mas um amigo meu disse, vamos tentar fazer aula no Centro de Arte Carlos Baker. E minha mãe trabalhava no centro, ela conhecia o Centro de Arte Carlos Baker. Falei, vamos, aula de teatro. Porque em Realengo, como eu falei, não tinha nada. Não tinha nada. Depois que vieram as lonas culturais, as arenas, mas não tinha nada, nem curso, nem nada. E a gente vai lá. Minha mãe falou, eu levo vocês. Eu tinha 14, 15 anos, uma coisa assim. E aí, quando eu cheguei lá, eu levei vários nãos. Não, você terminou o ensino médio? Não. Quantos anos você tem? Não. Você tem atriz? Não. Você não sei o que? Não, não pode. E aí, eu voltei arrasada pra casa, porque eu não podia. E eu lembro de eu parar na frente do Calucho, eu olhei e falei assim, eu vou entrar aí por cima. Por que eu falei isso, gente? Não me perguntem. Mas eu lembro exatamente de falar isso. Voltei pra casa arrasada. Quando chegou no vestibular, eu fiquei muito na dúvida. E tentei vestibular para psicologia. E para as artes cênicas, porque fui com uma amiga em Botafogo, uma amiga mais descolada, assim.
E a gente passou pela antiga reitoria da Unirio e a gente viu lá, artes cênicas. A gente se inscreveu, tô cortando muito essa parte, eu não sabia nem o que era artes cênicas, porque teatro era teatro, artes cênicas era outra coisa pra mim. E aí fiz vestibular, passei, só que a segunda fase batia com o vestibular unificado do Cisne Rio. Quem é velho aí sabe o que é isso. Aí era a Unirio, era separada, e aí eu fiquei na dúvida se eu ia realmente tentar. E aí eu sentei na cama, minha mãe me perguntou por que eu tava triste, aí eu falei, porque eu não sei o que eu vou fazer. Ela falou, você é muito nova, você tem 17 anos. Tenta a sorte. Se for, tenta o que seu coração pedir, dorme, reza, e tenta o que o seu coração pedir. Depois, se não for, você volta e começa tudo de novo. Com esse aval, eu tomei coragem, e acho que foi ali que eu tomei coragem e fui fazer teatro. Bom, passei, enfim, em todas as fases, entrei na Unirio, mas era aquela síndrome do preto único, né? E aí começa um outro calvário. Mas foi assim o meu encontro com o teatro, e apesar de todos os percalços, apesar de várias, ao meu redor, sempre dizendo para desistir, até porque tinha uma única linha de ônibus que ia pro centro da cidade. No centro da cidade, eu pegava um ônibus que ia pra Urca, que também era outro fim do mundo, né? Eu morava em dois, era Realengo e Urca. Então, muito longe. Era muito longe, mas eu não tinha, pelo menos, eu sempre mirava assim, eu tenho um pouco um efeito poliana, sabe? Pensava, nossa, os meus colegas, os outros dois pretos que existiam lá, tinham que trabalhar para sustentar lá, e eu não precisava ter isso, eles eram mais velhos, eu era mais nova. Então eu sempre pensava, eu tenho, não é privilégio, eu acho que a palavra não é privilégio, mas eu tenho alguma vantagem. Então, se eu tenho essa vantagem, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que essa vantagem está me dando. E aí eu consegui chegar até o final, terminei até antes do tempo. Naquela época a gente não tinha, como é que fala? Não tinha computador, não tinha nada disso que cruzasse os dados, então eu fazia várias matérias ao mesmo tempo, que não podia, mas eu conseguia. Chegava 10 minutos atrasada e uma saía. E eu terminei 3 anos e meio, mas no meio desse caminho eu já estava no grupo de teatro profissional, que surgiu lá dentro mesmo da universidade, que era com o pessoal da Cal, que foi dar um curso lá, e aí fui para a Itália estudar com esse grupo, estudar e trabalhar na área mesmo, eu nunca trabalhei em outra coisa. E aí as coisas foram se desenrolando. Mas o meu processo de chegar até o teatro, ele se deu muito ao acaso. Eu não acho que o acaso exista. Então eu acho que ele se deu porque ele tinha que se dar. Mas não foi uma escolha consciente. Foi o universo dizendo, vai pra esse caminho aqui, passa ali em Botafogo, faz essa inscrição ali. Foi meio que acontecendo, né? Acho que você nunca resumiu a tua história tão rápido. Porque é muita coisa, tenho certeza que a gente fosse entrar em detalhes, mas eu acho que uma coisa que ela falou que seria legal explicar é a síndrome do preto único, né? Você pode explicar um pouquinho pra gente, Dani? Sim. Então, na verdade, né, quando a Vilma traz essa narrativa, assim, muito rica, e aí, antes de falar um pouco dessa síndrome, né, Dani, deixa eu só um pouquinho pra você. Eu queria, né, sinalizar aqui que eu achei muito interessante quando você fala da tua origem, no subúrbio, e da própria nomenclatura que você traz. Assim, eu não reconheço isso como um privilégio, mas como uma vantagem. Então, você teve a oportunidade de fazer escolhas. Então, muitas vezes, eu sinto que pessoas que moram em subúrbios ou regiões periféricas, independentemente da condição, né, elas são lidas primeiramente pela questão racial. Então, ao chegar, né, na Zona Sul ou no centro do Rio, mesmo com todas as possibilidades, tendo estudado em boas escolas e tudo mais, você é lida como uma mulher negra. Né? Então, primeiro essa informação chega e depois vem a outra parte. E muitas vezes não significa que o fato de você ser da periferia, né, que é uma coisa que as pessoas confundem muito, é que o preto periférico, ele é muito carente, ele tem muitas dificuldades, e as pessoas têm muita dificuldade, sim, de fazer uma leitura, né, para além da questão racial. Então, se associa a periferia, a cor de pele, a pobreza. E muitas vezes, né, boa parte das vezes, ou em muitas vezes, nós temos uma potência muito grande ali. Então, quando Vilma traz a história, né, olha, eu cheguei, eu era uma das únicas, é um lugar, né, de pertencimento em que, ao mesmo tempo em que você chega pela sua competência, nem sempre você vai ser reconhecido pelo seu talento, pela sua potencialidade. E no Brasil, especialmente, o fato de você ter furado esse bloqueio
te faz carregar talvez esse fardo, né, de ser a única mulher negra, talvez a única periférica, e o quanto que isso tem de peso. Não sei como, e aí eu acho que você poderia explicar pra gente. A gente né? vai chegar lá nessa parte. Então vou deixar para as perguntas depois. Mas é isso, assim, é esse lugar, né, do negro que fura esse bloqueio e inaugura um espaço físico e de poder e de relação, né, num ambiente em que é ocupado predominantemente por pessoas brancas em sua maioria. Verdade. E aí você acaba muitas vezes tendo que lidar com uma série de barreiras que para aquelas pessoas antes da tua chegada talvez fossem invisíveis ou fossem coisas que talvez isso aqui não é um problema. E a chegada muitas vezes desse preto único, né, essa pessoa que chega para representar um grupo social marginalizado, vai levantar ali uma série de questões que talvez as pessoas daquele entorno não estejam dispostas ou muito afim de lidar, né? E o quanto que isso carrega ali de representatividade. Você percebeu isso, Vilma, nesse momento, assim? Foi um desafio? Eu não tinha noção. Eu não tinha ainda... Eu era uma menina, 17 anos, e pensar que... e aí a gente, quando fala hoje em dia de menina de 17 anos, eu tenho uma filha de 22, é completamente diferente. Naquela época, o acesso à informação era outro. Então, a gente não tinha internet, a gente não tinha a velocidade desse acesso. Então, quando você fala de uma menina, 17 anos vindo de Realenga, é como você pensar hoje em dia de uma menina que vem do interior do Brasil, né? Porque é o acesso à informação. Então, eu não tinha essa noção da completude e a complexidade da situação. Então, eu tinha 2 amigos que eram negros também e eram bem mais velhos do que eu. Um tinha que trabalhar, então ele acabou abandonando a universidade. E a outra vinha da Martins Pena, que é uma outra escola de teatro. Aliás, é a escola mais antiga de teatro da América Latina, né? E é uma escola pública de teatro. E ela já era formada e ela estava ali para fazer licenciatura. E ela não aguentou o rojão. Ela não aguentou todas as questões que a gente passou a enfrentar dentro da universidade, porque a gente começou a incomodar aquelas pessoas. Aqueles corpos começam a incomodar. Como a Dani falou, assim, questões que antes não existiam para eles, que sempre estiveram ali, mas não existiam, de repente eles se deparam com essa questão. Não tem uma dramaturgia para o meu corpo, por exemplo. Então, todas as peças eram Tcheco, vieram Brecht, né, pegavam todos os clássicos. E onde é que a gente enfia, Vilma? E aí, na sala de aula, se eu era disputada, porque sala de aula era exercício, tá tudo bem. Quando chega na prática de montagem, que é meio uma imitação do mercado, né, como o mercado vai ser aqui fora, aí o diretor escolhe os atores, tem o teórico, tem o cenógrafo, e a universidade dá um embasamento para aquilo. A Vilma não tinha onde ser encaixada, então a Vilma não conseguia pagar a matéria que era obrigatória para a prática de montagem. Então foi muito difícil, eu acabei fazendo com professores, teve uma professora convidada, que hoje em dia é super minha amiga, Cláudia Vale, que quando ela foi fazer Metrópolis, eu fiz o teste e tal, ela falou, poxa, eu queria tanto que você fizesse a Maria era a protagonista. Mas não dá, né? Não preciso mais dissertar sobre isso, mas eu fiquei olhando, mas eu acho que o que me salvou foi a ignorância. A ignorância me salvou. O fato daquilo não me machucar de forma tão profunda por uma ignorância, por eu achar que era assim. Tava funcionando desse jeito que era assim. E de não desistir também, né? E porque eu tinha um grupo de teatro, o coletivo, estar em coletivo. Então, se eu não fazia as coisas da universidade, de verdade eu estava um pouco me importando, porque eu estava mais me importando com as matérias teóricas, com os professores, com a gama de exercícios que eu tinha ali, exercitar a profissão. Mais do que fazer uma prática de montagem, aquilo para mim não era tão importante. O mais importante era eu pegar aquilo e aplicar praticamente. Então eu já tinha um grupo de teatro profissionalmente, a gente já estava lidando com o pessoal da Itália, eu já estava sendo reconhecida de uma outra forma. E um coletivo é diferente, né? No coletivo você é múltiplo, no coletivo você pode fazer qualquer coisa. E o coletivo que eu trabalhava era um coletivo muito especial, então... No sentido de que a gente tinha gente de Niterói, filho de nordestinos, a gente tinha filho de porteiro, a gente tinha filho do dono do cara que mandou construir o shopping de BH, o primeiro shopping de BH. Então, classes sociais, cores, tinha uma baiana. Classes sociais, eu falei Nordeste, mas essa baiana é parte porque Bahia é quase, né? Bahia é outro lugar. Bahia, né? Tem Nordeste, tem Bahia. A gente tinha pessoas louras, a gente tinha pessoas pretas, então era um coletivo onde a gente podia experienciar muitas coisas. Mas eu passei por professores que me disseram, por que você tá aqui e não vai lavar um tanque de roupa suja? Caramba, gente. As situações, né? Porque naquela época isso não era crime, né? Não era tratado como crime.
não tinha uma lei que dissesse isso é crime. Você não pode falar desse jeito, você não pode fazer isso. E é isso, você ser a única, hoje em dia, quando eu entro na Unirio, que eu vejo realmente 56 por conta do sistema de reparação, aí você vê que aí começa o medo. Agora essas pessoas já têm medo de falar, medo de agir. Como elas vão se portar? Pensam 3 vezes antes de abrir a boca, porque ali você tem um coletivo. Quando você tem um coletivo, você se fortifica. Você está mais forte. Você tem muitas pessoas pretas. A primeira vez que eu entrei lá, depois dessa mudança, eu confesso que eu tomei um susto. Quando eu olhei, eu comecei a entrar na universidade, no jardim da universidade. E que eu começo a ver aquela gama de cor, o colorido, sabe? Não só pessoas pretas, pessoas indígenas, e pessoas amarelas. E você fala, uau, como isso aqui mudou? Como eu agora me sinto pertencente a esse lugar. Que eu não tinha nem vontade de voltar lá, sabe? Assim, não me sentia pertencente ao Unirio. Vilma, você acabou entrando nesse lugar de representatividade, né? E você sente alguma pressão sobre isso? Assim, de não errar, de ter que estar sempre acertando? Essa pressão, eu acho que eu ouvi isso do Marcos Arroso. Marcos Arroso, desculpa. É que eu falei com o Marcos Arroso hoje. O Marcos... Gente, o Marcos... Vamos botar uma roupa do Marcos. Maravilhoso, que fez Avenida Brasil, que fez... Caruso. Caruso, é porque os nomes são parecidos. Que hoje a gente perdeu um grande teórico da área teatral, que era o Carlos Augusto Nazaré, e o Marcos Arroso deu a notícia, que é um outro ator também. E aí eu fiquei com ele na cabeça. O Marcos Caruso falou, no Prêmio Shell, ele virou pra mim e falou, a gente ganhou a gente apresentou o prêmio junto, ganhou junto, e ele falou, você agora tem que ter cuidado com o que você fala e como você se porta. E falou várias coisas, dentre as coisas que ele falou isso. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com isso. Na verdade, eu sempre fui, por conta da minha origem, por conta de tudo. Tem esse lugar da gente ser lida antes da gente chegar. A gente ser lida antes da gente abrir a boca. Então, eu sempre me preocupei muito, não com a imagem de estar bem vestida, não, mas a imagem que você passa sobre o que você diz. Qual é o seu discurso? A gente é sempre descredibilizada. Basta você, nós somos mulheres, nós 4. Então, a gente já é sempre descredibilizada. Isso já é uma questão. E você ser mulher preta, você já é mais descredibilizado. Você ser mulher preta do subúrbio do Rio de Janeiro, aí que você, entendeu? Calha sua boca. E aí sempre vinha esse lugar. Tá. E até hoje, eu lembro quando os meus amigos foram a primeira vez na minha casa. Nossa, mas ficaram assustados. Eu não sei o que eles pensavam. Ou então... Mas eles ficaram assustados dizendo o quê? Do tipo... é essa casa? Surpresos, porque eles imaginaram. Eu não sei o que eles imaginaram, não quero nem imaginar o que eles imaginaram. Mas assim, sempre tinha. Quando eu começava a falar, os professores meio que me ouviam, paravam para me ouvir. Primeiro, me tratavam como se eu fosse nada. Aí, quando eu começava a falar, eles começavam a parar para me ouvir. Muitas das vezes, eu boto isso no espetáculo que eu faço, que é Mãe de Santo. Tem uma passagem que eu vou para uma sala, isso realmente aconteceu, eu vou para uma sala de aula, os alunos não leram, meus amigos não leram o texto, não leram o livro. Como eu morava longe, eu tinha um tempo de viagem para chegar até minha casa. Então, eu li o livro na ida, na volta, ali em casa, estudei e tal. No outro dia, ninguém tinha lido o livro, não tinha dado tempo, efetivamente. E eu peguei uma salinha e contei como era o livro para todo mundo, era um livro teórico, A Origem da Tragédia, do Nietzsche. E na prova de estética, todo mundo escreveu mais ou menos, porque as pessoas não leram, então elas escrevendo sobre a minha ótica. Eu também minha prova. Porque o professor disse que eu colei. Qual era a prova que ele tinha que eu colei? E ninguém na sala se manifestou. E assim, essas pessoas são minhas amigas até hoje, inclusive uma delas é a madrinha da minha filha, a gente já conversou sobre isso. Hoje em dia a gente já conversou sobre isso, mas ninguém na sala se manifestou, ninguém. E eu tomei 0. Isso foi parar no departamento, claro que isso houve um movimento, ele teve que me dar a prova novamente, mas dessa vez ele botou a prova só eu e ele numa sala, e falava assim, tá nervosa? Por que você tá nervosa? Gente, vai cair a mesma coisa, você estudou, você sabe a matéria. Assim, foi uma tortura. Uma pressão, né? Então, sim, eu sempre tive essa preocupação. Essa pressão sempre me acompanhou. Desde eu contei essa historinha, porque essa pressão sempre me acompanhou por eu ser quem eu sou. Então, ser quem eu sou, que eu quero dizer, assim, ser artista, ser mulher, ser preta e vinda do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, depois dos prêmios, depois da universidade, né, ter dado essa homenagem do diretório acadêmico,
levar o meu nome. Então, toda a vingança já aconteceu. Mas tudo isso gera uma pressão muito forte no sentido até das escolhas, sabe? Claro que se eu precisar de dinheiro, gente, eu vou fazer. Carregar uma bandeja numa novela, se eu precisar de dinheiro, eu vou fazer. Se eu precisar alimentar meus filhos, eu vou fazer. Claro que eu vou fazer. Se eu precisar pagar o médico da minha mãe, eu vou fazer. Não vou dizer nunca dessa água eu não beberei. Mas eu penso 10 vezes. Já me chamaram depois de outras coisas. E eu conversei com a produtora meu. A gente falou, não fale isso. Vamos dizer só que você tem compromisso, você não pode fazer. Eu falei, não. Ela precisa entender por que eu não vou fazer. E aí eu conversei com ela. Eu falei, olha, eu ganhei isso, ganhei aquilo outro, ganhei aquilo outro. Não é só porque eu ganhei. Mas o recado que eu tô dando para essas meninas que vêm depois de mim. Que não adianta você se esforçar uma vida inteira. Não adianta você estudar, não adianta você ser disciplinada, não adianta você ser uma boa pessoa, porque o seu lugar sempre vai ser esse. Então, as escolhas essa pressão acabou interferindo, inclusive, nas escolhas que eu faço hoje em dia. Sim. E é real, né? É fato. Você sente que impactou tua saúde mental? Eu acho que sim, não sei como, né? Mas sou totalmente workaholic, totalmente. Tento me livrar um pouco disso, doutor. Dani, para ajudar a gente a entender esse funcionamento, né? Eu não consigo e... Por outro lado, eu sei que a arte me salvou. Eu perdi meu marido na pandemia. No início da pandemia, não foi de Covid, mas de uma cirurgia que ele estava saudável, mas ele entrou para fazer uma cirurgia de bariátrica, uma cirurgia pensada durante muito tempo. Foram anos a gente pensando nessa cirurgia. Quando as crianças... Minha filha estava morando na Alemanha, meu filho estava em São Paulo, fazendo USP de pessoa. Quando as crianças forem para... Crianças, né? Quando eles estiverem na universidade, a gente vai começar a cuidar da gente. E aí ele faleceu aos 45 anos, né, numa cirurgia que deu errado. Uma cirurgia que foi feita no Copa-Doc, o médico blá, 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 mas a cirurgia acabou dando errado. E o que me salvou foi a minha arte, o que me salvou foi o meu trabalho, assim, e de tudo, tanto financeiramente quanto emocionalmente, né? E os amigos, porque tem uma coisa, né? Você, quando é artista, você só anda com artista. Então, seus amigos, sua rede de apoio acaba sendo essa. E foi a minha rede de apoio o tempo inteiro. E como é que é a rede de apoio do artista? Você não vai ficar sem trabalho. Você vai fazer meu filme, você vai fazer minha peça, você vai fazer... Peraí que a gente vai fazer uma peça online. Então, o trabalho me manteve ocupado o tempo inteiro e também gerando renda, né? Então, eu não sei qual é o segredo de Tostines, mas eu não tenho dúvidas que eu não tenho tempo pra mim. Assim, as pessoas perguntam, mas aí, já passaram 4 anos, tá na hora de você voltar. Mas eu não tenho tempo nem pra pensar nisso. E não é nem só pensar, tem uma pessoa, não é isso. É pensar em mim, pensar em sair, pensar em me divertir. Autocuidado, descanso, né? Sabe? A única coisa que eu faço é o skincare. Tá em dia. 55 anos, então não vou falar até maquiagem. Mas meu skincare, esse cabelo é pra série, não é meu, na verdade. É pra série, então ela deu uma repaginada aí na série que eu faço. Porque nem isso eu faço, sabe? É um salão. A unha também ontem elas pintaram correndo. Então, nem isso eu faço. Porque eu fico pensando, não, mas eu tenho que decorar o texto. Não, mas eu tenho que lavar o banheiro, sabe? Não, eu tenho que lavar o banheiro. Não, eu tenho que... Não sei. Porque quando eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando. Eu estou cuidando de uma casa, sabe? Eu estou cuidando de uma casa, estou cuidando da vida, enfim. Que é o que eu chamo de vida. Então, eu acho que eu deixei isso... Com certeza, isso afeta muito a saúde mental. E afeta também essa pressão que a gente sente da sociedade. O fato de eu ser uma mulher preta e ter que estar sempre colocada, isso abala, né? Isso abala. Eu não sei em que lugar a conta vai chegar. Eu sei Explica um pouquinho pra gente esses estresses, essa pressão, esse funcionamento. Vamos ver, até de repente a Vilma vai se reconhecendo ali em algumas questões. Vamos conversar então sobre isso, né, Vilma? Que sem a menor pretensão de analisar, vamos falar de uma maneira mais generalista. Essas pressões normativas que se impõem à população negra de uma maneira geral, elas são muito perversas, né? É um tipo de violência das microagressões raciais que nós vivemos ao longo do dia, enfim, o dia inteiro, o tempo todo. Não tem um dia sequer que uma pessoa negra saia na rua, ou até mesmo, dependendo, dentro de casa, né? Porque ele recebe as informações da TV e tal, que ele não seja agredido, que ele não seja violentado, né? De diferentes maneiras, simbolicamente, principalmente, e às vezes até, assim, tão verbalmente quanto seus professores já fizeram com você em alguns momentos. E a população negra, no Brasil especialmente, ela foi sendo... foi se organizando, né, ou foi forjada a se organizar dessa maneira, muito relacionada ao trabalho,
né? O trabalho forçado, né? No cárcere, primeiramente, né? Assim, os ancestrais, nós não mais, estamos aqui livres, podendo falar sobre isso abertamente, mas o corpo negro sempre foi performático, um corpo voltado para a força bruta, para servir, para trabalhar, né? Então, de uma certa forma, é assim que nós somos lidos. E acabamos internalizando esse funcionamento também, né? Fica sobre o negro a responsabilidade de cuidar. Cuidar da cidade, varrendo a rua, enfim, né, em diversos cargos aí que muitas pessoas às vezes não querem ocupar, mas por conta dessa estrutura social racista e classista acaba ficando para essas pessoas. O lugar do cuidado, e aí estamos falando aqui da questão de gênero, né? As mulheres são as grandes cuidadoras, então para que muitos homens cresçam profissionalmente, eles precisam de mulheres o tempo inteiro ali servindo, cuidando das crianças, cuidando da casa, gerenciando, né? Eu, por exemplo, sou especialista em psicologia do esporte, então para esses atletas, né? Eu estou falando especificamente do futebol, não vou generalizar, mas em grande maioria acaba sendo assim. Para esses atletas e até mesmo técnicos, membros da comissão técnica, conseguirem ter uma carreira bem-sucedida no esporte, as suas esposas que cuidam de absolutamente tudo, da questão financeira, do gerenciamento da educação dos filhos, eles mudam muitas vezes. Então, o homem está sempre ocupando esse lugar. E aí, né, trazendo um pouco mais para essa questão do trabalho, de ser workaholic, tal, são tantas microagressões, né? E às vezes não tão micro assim, às vezes deliberadamente descaradas, que o trabalho ele acaba servindo como uma forma de proteção, né? Que faz com que a gente evite entrar em contato com as nossas dores, porque estamos ali no momento de produtividade. Você falou muito bem aqui no início, né, do seu potencial criativo, do seu desejo de querer produzir, de criar, e quando você vai para uma escola em que você não se reconhece, você olha e fala assim, gente, que lugar é esse? Foi o lugar que eu fiquei mais triste na vida. Então, agora fui eu que esqueci. Gente, eu tô nessa fase ainda de névoa mental, né? Porque eu tenho um filho de 2 anos e eu esqueço. Acho que lembrei, já voltou, viu? Lucas Veiga, ele trabalha com essa perspectiva afrocentrada aqui, um psicólogo, né? Se formou lá na UF, que ele discute muito a ideia da pulsão palmarina, que tem a ver, né, muito com essa pulsão da psicanálise, desse desejo de ser preto e livre, da gente expressar livremente a nossa manifestação corporal através da dança, do samba, né, da alegria, dessa liberdade, e talvez pelo trabalho também, né? Então, o teu trabalho te permite ser uma mulher livre, e ele acaba, né, de alguma maneira, atendendo aí, ocupando um lugar de organização, para poder dar conta, né, dessas questões que, por hora, você, tipo assim, olha, não tenho nem tempo para isso, né? Então, é importante, assim, a gente olhar para esse trabalho como um lugar que vai dar essa sustentação, né? Mas, ao mesmo tempo, entender, né, que, assim, se um dia esse trabalho acabar, o que sobra para mim? O que eu vou fazer na minha vida? Né? Então, esse é o perigo. Um dia a conta chega. Então, enquanto a conta não chega, a gente vai ali sinalizando para a gente não se perder. Sim. Né? Tipo assim, aquela fatura do cartão, esse cartão sem limite, que você vai gastando, uhul! E aí, quando você olha e fala assim, meu Deus, como eu gastei tudo isso, né? Então, é importante, assim, se fizer as despesas no cartão, que você anote. Para poder entender, assim, ok, né? Isso aqui, do que eu sinto falta? Quais são as minhas necessidades? Né? Do que eu preciso nesse momento, assim? O fato, de repente, de você não cuidar ali, né? Olha, tem alguém que vai cuidar do meu cabelo para mim, tá ótimo. Mas eu gostaria, de repente, de tirar um final de semana para curtir uma cachoeira. Se você sentir necessidade disso, né? Isso vai gritar em você. E aí, se vier um trabalho falando assim, mas você poderia estar fazendo tal coisa. Se você conseguir ultrapassar isso, você vai começar a perceber que a tua relação com as tuas necessidades, elas não vão encobrir o teu trabalho, né? Elas não vão se misturar. Simplesmente você vai, de repente, desenvolver um diálogo melhor entre as necessidades e tudo mais. E eu acho que todo esse contexto, ele acabou fazendo com que você precisasse entregar muito mais do que quem não vive esse contexto entrega, né? Então você entra ali num funcionamento de ser muito disciplinada, de ser muito responsável, de ter uma fala
coerente, correta, não pode falhar, não pode errar, porque imagina, você tá ocupando um lugar agora que foi muito difícil de conquistar, principalmente lá na tua época, né? Porque agora a gente vê espaços se abrindo para pessoas negras, mas lá atrás não tinha, isso que você falou, era o papel do cafezinho, vamos servir o café. E aí na própria faculdade, tinha momentos ali que você não conseguia se encaixar, onde a gente coloca a Vilma. Então assim, precisa se mostrar uma pessoa muito incrível no trabalho para que a gente conquiste um espaço. E aí, como é cruel, né? É cruel. É cruel. E aí você desenvolve esse funcionamento. Com uma maneira de quer dizer também sobrevivência, que- né? Assim, eu preciso sobreviver a isso. Uhum. Internaliza, porque eu tô aqui né, atropelando a fala, mas porque a gente acaba se Ah, reconhecendo é. também, né? É isso. Claro. Mas como é que Então- essa pressão... A gente não quer dizer que vai acontecer o que já tem acontecido com a Vilma, mas assim, para as pessoas que estão assistindo, como é que essa pressão, né, de ter que estar sempre acertando, ou até de estar muito pressionada ali com o trabalho, pode afetar a saúde mental? Um ponto essencial que Vilma também trouxe, olha, desinformação me ajudou a me proteger disso tudo. Então, no momento em que eu não entendia como era o funcionamento da sociedade, né, o que é viver numa sociedade classista, racista, né, que discrimina por gênero e todas as outras formas de discriminação, a gente acaba simplesmente vivendo. À medida em que você reconhece essas barreiras interseccionais, talvez seja a primeira viradinha de chave para a gente começar a perceber que essas crenças que foram desenvolvidas ao longo do tempo, que constituem a nossa personalidade, o nosso modo de existir, de estar no mundo, né, não são necessariamente a maneira como a gente poderia estar no mundo. E isso nos organiza de uma maneira diferente. Então, letramento racial, né, entender tudo isso, como o racismo afeta a nossa vida, como o classismo afeta a nossa vida, né? Como a discriminação de gênero afeta a nossa vida, nos ajuda a nos proteger dessas falácias. Né? Nesse mundo, assim, você tem que... Qual a criança negra que nunca ouviu isso da família? Né? Vilma aqui com certeza vai concordar comigo. Você... né, tem que ser melhor do que os outros. Não tem uma família negra que eu conheça que não tenha falado ou ouvido isso. Assim. A gente já cresce com essa crença. Assim, você tem que fazer mais do que todo mundo. Porque para você vai ser diferente. Pra você não vai ter as diferente. mesmas oportunidades. Ainda que a tua família não tenha a menor consciência racial, né, do porquê que é assim, eles sentem. É uma sensibilidade. Uhum. Né? Então, assim, eu percebo que é difícil. Então, olha só, você vai ler o texto, vai passar para a tua turma inteira e no final você vai tirar 0. O que é isso, gente? E depois você vai ser colocada para fazer prova e você não sabe, não, tá nervosa? Então, assim, se proteger, né, proteger a nossa saúde mental, um dos primeiros passos é começar a compreender essa estrutura que tanto nos massacra e que às vezes nos culpabiliza por questões que não são de origem pessoal. E isso pode afetar de que forma? Algumas questões que podem vir. Constituição da autoestima, né, da autoimagem, ansiedade, né, perfeccionismo. desempenho. Outra coisa que é muito comum na população negra, que é a ansiedade social. Né? Então, às vezes, assim, é aquele que é muito comedido e tal. De repente, no ambiente familiar, eu sou de uma família quilombola, tá, Vilma? Então, é tudo muito acolhedor, todo mundo fala com todo mundo, e aquela coisa, a gente se reúne em torno da comida, né? Então, faz um cozido, faz uma peixada. E aí, dentro desse seio familiar, você está protegido. Quando você vai para outro contexto, é a exclusão, é a escola onde você é o preto único, onde você não se reconhece entre seus pares, né? Então você começa, mas a minha livre expressão corporal, de fala, né? O meu livre ser não pode aparecer nesse espaço. Então eu começo a ficar mais envergonhado, né? E é muito mais do que vergonha, é uma questão de autoestima mesmo. E aí talvez níveis elevados de autocobrança, né? E aí talvez até uma tendência obsessivo-compulsiva que pode gerar no futuro um perfil mais workaholic, depressão, uma série de dificuldades. Como é que você foi enfrentando, Vilma? Aí você entrou na faculdade, você foi para a Itália, você se formou... O que você percebeu? Você vivenciou algumas dessas questões de saúde mental e como que você fez para lidar com elas e tocando a tua carreira, conseguindo fazer?
O que acontece é que, eu vou falar de novo da bênção da ignorância. Não se falava sobre saúde mental. Isso é uma coisa muito nova, né? Então, a gente não tinha noção do que era isso e como isso estava afetando a gente, de alguma forma. E aí... Roda aqui, ó. Dá uma rodadinha. Aí, prendeu. E aí eu acho que... sabe a síndrome do Zeca Pagodinho? Já ouviu falar? Deixa a vida me levar. Tem uma coisa que a Dani falou que eu acho que de alguma forma eu vou pegar pra mim, porque eu acho que sempre se aplicou... Eu não consigo enxergar... eu não vejo muitos problemas. A verdade é que eu sempre vejo mais a solução do que o problema. Eu sempre consigo estar um pouquinho mais longe. Não à frente de ninguém, não é isso, mas nas minhas questões. Você vê, não, mas isso aqui é uma solução, porque isso aqui não é um problema, na verdade. Isso aqui aconteceu para isso, tal coisa acontecer. Para liberar espaço no HD, de repente, para tal coisa acontecer. Então, por exemplo, se terminar, né, o cartão de crédito que vai gastando. E se terminar, como é que faz para pagar depois que a conta chega? Eu acho que ser artista, a questão é porque eu sou artista e sou professora. Então, você nunca é ex-professor, você nunca é ex-artista, né? Isso você não deixa de ser. Então, a sensação que eu tenho é que eu posso chegar aqui aos 120 anos, porque eu vou chegar até os 120 anos, eu já fiz um pacto. Minha avó foi a 100, minha mãe tem 86, e eu vou até 120, porque hoje em dia a qualidade de vida, inclusive, já, né, melhorou muito. Eu vou sempre ser professora. Então, eu sempre sei que eu vou ter uma válvula de escape. Eu sei que eu sempre vou... Porque a minha gama de experiência me faz... Por exemplo, agora, eu dei tem um curso que os irmãos Carvalho, que são 2 diretores e dramaturgos, que escreveram, inclusive, são 2 meninos negros, 2 homens negros do Salgueiro, do Bom Salgueiro, escreveram, inclusive, a Malhação, a última Malhação da emissora, da maior emissora que a gente tem nesse país, que caiu, que era uma Malhação negra, protagonizada por pessoas negras. Essa Malhação lá atrás, antes de vir Vai na Fé, antes de vir Cantadas, antes de vir todos esses protagonismos negros, eles tinham escrito essa Malhação. E essa Malhação caiu. Foi a última e ela não foi feita. Não vamos nem entrar no mérito do porquê, né? E a gente falava muito, eu convidei eles para uma mesa no Rio to See, que é um evento grande, é o maior evento de cinema da América Latina. E eu fui convidada para montar uma mesa. Então, chamei eles e Luiz Antônio Pilar, que também era dono do Rio, que é um grande diretor, que dirigiu Chica da Silva, a novela, lá atrás. Ele era um estudante de direção. Eu só vou cruzar com ele quando termina a novela, que ele retorna para a faculdade. Aí a gente nunca fez uma matéria junto, mas a gente acabou se cruzando lá. E é da Vila Vintém. E ele foi chamado para Vancini. O Vancini precisava de um aval preto para fazer uma novela preta. Então eu precisava de um diretor preto. Então o Luiz Antônio Pilar, que dirige Todas as Flores também, dirige o meu monólogo Mãe de Santo, é um grande amigo meu, chamei para essa mesa também. E a gente estava falando sobre instrumentalizar outras pessoas. Porque a gente só quebra barreiras no momento que essas pessoas estão instrumentalizadas. Sim. Né? Ninguém quer ficar só. Né? Aquela história que a gente acabou de falar, do pretônico. Você é forte quando você é coletivo. Então, eles montaram um curso lá no Salgueiro e eu fui uma das pessoas que, durante esse curso, fui chamada. Foi eu, Leandro Firmino, enfim, uma pretalhada e tal. E aí eu fui uma dessas pessoas que fui chamada para dar uma palestra lá nesse dia, conversar com os alunos. São alunos oriundos do estado inteiro do Rio de Janeiro. Eles conseguiram trazer gente de tudo quanto é lugar, alunos de todos os lugares, para ter esse experimento. E aí, não só, estou dando esse exemplo desses alunos que aconteceu agora, mas era tanta coisa que eu tinha para falar que uma hora não deu. E a gente, sei lá, a gente tinha toda uma programação, eu falei, gente, já deu 1 hora, mas a gente vai ficando, acho que a gente ficou umas 4 horas, sabe? E mesmo assim não deu. Eles me procuraram depois nas redes sociais e tal. Então, o que eu quero dizer é que conforme mais, isso não sou só eu, a Dani, vocês e todo mundo vai cada vez mais ganhando experiência dentro das suas profissões, mais você tem para compartilhar. E como eu sou professora também de formação e realmente tenho 30 anos de magistério, mais você tem para dar. Então, é uma fonte, não digo que é inesgotável, mas o pote está cheio. Então, acho que eu vou chegar aos meus 120 anos podendo dividir muito do que eu aprendo todos os dias, né? Porque a nossa profissão é uma construção, a nossa vida é uma construção. Todos os dias a gente aprende, né? Na minha profissão, ontem, assim, eu gravei todos os itens, realmente. Eu entrei lá no primeiro item e fui até o último item. Semana que vem eu vou de segunda a sábado, todos os dias. Hoje é uma milagre. Era pra você estar aqui. É um milagre, mas pra gente eu gravei conseguir. festival, e todos os dias eu aprendo uma coisa nova, sabe? Estando atenta ao que está acontecendo. E não aprendo porque, tô observando, não. Aprendo mesmo, de verdade. Então isso é assim.
mínimo às vezes. Esse enquadramento é assim, então isso aqui tem que trazer mais pra frente, porque uma coisa é o que você tá vendo aqui, são realidades paralelas, né? Como é a nossa vida também. Uma coisa você tá vendo aqui, outra coisa é o que você tá vendo atrás da câmera. É completamente diferente, é o jogo da mentira, entendeu? Então, e eu fico atenta pra aprender, porque eu sou muito nova no audiovisual. A verdade é essa, que se você for pegar as pessoas da minha idade, brancas, que são artistas e estão no mercado, elas começaram no audiovisual com 20 anos, com 17. Né? Claro que a gente tem a Thaís, a gente tem a Sharon, a gente tem o Lázaro, mas olha aí, a gente tá falando... Mas são os únicos. A gente tá ficando, né? Então, as pessoas da minha idade que nunca saíram da profissão, que é o meu caso, eu desde quando eu entrei na universidade, eu nunca parei e sempre fiz a mesma coisa, já estão no audiovisual há quanto tempo? Você então, eu tenho que começou a aprender. ter reconhecimento ali no teatro primeiro, né? Sim. E aí, para a TV, você considera o reconhecimento agora com o protagonismo dessa? Se é reconhecimento a palavra, ou se estão me aturando. Mas é muito jovem, eu sou bebê, engatinhando no audiovisual. Já fiz muita coisa lá atrás, já fiz cinema, já fiz muito curta, já fiz muito longa, já fiz, enfim. Mas a gente sabe o poder que a televisão tem. A gente sabe o poder que essa emissora em particular, dessa série que eu tô fazendo agora, que tem outras séries também lá no Globoplay, que eu faço, Baile de Máscaras, mas são todos produtos que vêm de outras emissoras que foram para o Globoplay. Filmes também que estão lá no Globoplay, que foram produzidos por outros produtores. A gente sabe o poder que essa rede, essa emissora tem. E essa emissora entra na casa das pessoas sem ser convidada quase todos os dias, né? E atinge, nós somos 200 milhões, quantos milhões de pessoas? Ela chega em lugares onde não tem internet. Ela está lá presente. Então, a gente sabe o poder que tem. Mas o reconhecimento... Aí tem dois tipos de reconhecimento. Um reconhecimento profissional, que eu percebo entre os meus colegas, nos lugares, por exemplo, agora eu estava no Festival do Rio. E aí veio uma pessoa do RP, né, falar comigo e falou, até postou no Instagram, eu repostei, começou uma referência para ela, enfim, falou várias coisas muito bonitas. E eu fiquei muito emocionada e muito tocada com tudo. Eu sempre fico com tudo que eu ouvi. Porque a verdade é que a gente não tem a dimensão, né? Quando as pessoas dizem, é a primeira vez que eu tô vendo teatro, ou é a primeira vez que eu tô tendo contato com o artista. A gente não tem a dimensão do que isso tá causando na vida das pessoas. Sim. Né? A gente acha que tem, mas a gente não tem. A verdade é que a gente não tem essa dimensão. E eu fui no Festival do Rio, e aí as pessoas vinham falar comigo, mas ali eu tô no meio de artistas, tô no meio de pessoas, meus pares, de alguma forma, pessoas que eu reconheço e que me reconhecem. Quando eu tô no meio do público, eu posso sair daqui agora, tranquilamente, atravessar a rua e pegar um ônibus, gente. Não vai acontecer nada, ninguém vai me perguntar nada, ninguém vai falar, ninguém sabe quem eu sou. Eu vou no Guanabara, eu vou no Mundial, eu vou no Rei de Economia do lado da minha casa, eu vou no... Ninguém sabe, eu reclamo do preço, eu não sei o quê. Ninguém sabe quem eu sou. Agora, é tão impressionante a coisa que no outro dia eu tava Claro, eu não ando de chinelo. Né? Claro que não. A Havaiana é chique pra vocês. Exato, imagina. Eu não ando de chinelo. Então eu vou ao supermercado, embaixo do mercado do Rei de Economia, eu boto um tênis. Aí eu estava de tênis, mas estava de bermuda, assim, short e uma camiseta. E nunca andei mal arrumado, porque sempre, né, a mãe, A mesma coisa que eu fiz com meus filhos. A tortura que eu fiz é uma tortura que a gente precisa fazer. Não sai chinelo, não anda sem camisa, tem filho homem. Tem que andar documento. Tem documento, né? E isso vem lá de trás, né? O chefe da polícia, pelo telefone, tem que andar com documento e tal. Então você tá na lei da vagabundagem, você pega pela lei da vagabundagem, que ainda assim as nossas fotos dos nossos meninos pretos vão parar na polícia como procurados sem nunca terem passado por ali. E aí, como é que você se explica? Ele é preto e uma câmera pegou ele saindo de uma loja. Pronto, tá lá. A foto dele já apareceu lá na polícia como um suspeito. E aí você tem... Então, eu passei por todas essas coisas também. Então, eu saí de casa arrumadinha. Eu tô falando pra caramba, mas depois vocês cortam o colo, né? Não, nada. Aí eu tô no supermercado. Isso eu já fazendo, né, protagonismo, já fazendo um monte de filme que passa toda hora Agora acabou de passar um que foi... O União Estável acabou de passar na tarde, na sessão da tarde, porque eu comecei... As pessoas começaram a me marcar, e aí um monte de gente começa a te seguir, aí você fala, tá acontecendo uma coisa. E acabou de passar esse filme e tal. E outras coisas, Três Verões também, que eu amo esse filme com a Sandra Kogut, que é a Regina Casé. O filme de Natal da Globo, eu tô lá de lente verde, cabelo louro, bunda e peito, mas sou eu.
Mas eu tenho esse dom de ser camaleônica e tal. E ter muitas mãos que me ajudam, né? Porque um personagem você não constrói sozinha, né? É a caracterizadora, é a figurinista, é o diretor. Você tem muita gente pra colaborar, né? E aí eu fui lá e uma moça virou, ela tava na dúvida sobre comprar uma farinha com fermento e a farinha sem fermento. Eu também estava comprando farinha. E aí ela tava ali, ela uma moça obviamente branca, com uma outra senhora também branca, as duas, bem maquiadas. Eu moro próximo à área da Tijuca. Então, tijucano tem síndrome de tijucano, né? E tem os militares, tem as antigas professoras de institutos de educação, todo aquele contexto do Anos Dourados da televisão. Eu moro, né, dentro quase dos Anos Dourados. Aí ela vira e fala, eu tô vendo que elas estão ali catando, e aí ela vira e fala assim, ai, não sei. A outra fala, não sei, mas isso aqui tem que... Aí vira pra mim e falou, eu escuto. Aí ela deve saber, com certeza ela sabe, né? Achando que eu, com certeza, era cozinheira, ou com certeza... Não tinha o menor problema. Minha avó foi doceira, cozinheira, passadeira, arrumadeira. Minha avó foi tudo isso. Então, minha avó foi criada em colégio interno, depois foi criada por uma família portuguesa. Então, minha avó aprendeu a se virar desde sempre. A mãe dela tinha banquinha a mãe dela era indígena e tinha uma banca de doce na frente da porta dela. E era assim que ela criava os filhos, mas... Ela morreu, minha avó tinha 5 anos de idade. E minha avó foi aprendendo a fazer tudo na vida. Crochê, bordado, anduti, né? E a gente foi herdando tudo isso dela. Mas a gente entende a conotação que ela fez ali. Né? Então, assim, não é nada como contra, você é lida não socialmente. É uma questão, mas a tua imagem chega primeiro. Então, ela vira pra mim e diz, vem cá, essa farinha, mas agora eu tenho 55 e já passei, né? A gente vai ficando... A ignorância já tá me deixando de lado. Aí ela vira pra mim e diz, vem cá, meu amor. E aí, né, a passiva-agressiva. Meu amor, muito gentil. Meu amor, vem cá, você sabe me explicar? Essa farinha aqui, qual que é melhor? Ela serve pra quê? Falei, eu não sei, você sabe me explicar? Também tava aqui pensando, menina, não sei. E vem cá, qual feijão que é melhor, você sabe? O açúcar é o mascavo ou é o... Qual a diferença? Eu não sei direito. Você sabe me explicar qual é a diferença? Porque as pessoas falam muito do açúcar, né? Mas não é tudo açúcar. Ai, vem cá, menina, você pode... Aí peguei ela pela mão. E aí ela, não sei. Eu falei, ai, que pena, né? Você não pode me ajudar. Então tá, vou ver uma pessoa que pode. Isso aí. Mas a gente começa a usar de subterfúgios pra gente poder sobreviver a essas questões emocionais. Porque é todo dia, é uma enxurrada de coisas, né? E as coisas que podem, às vezes, passar desapercebido. Talvez com uma outra pessoa ela diria, com fermento, sei lá, ia ser fermento não sei o que lá, e nem percebesse o teor daquilo, sabe? Mas a gente vai estando mais descolada, a gente vai fazendo pela gente e pelo outro. Porque eu duvido que da próxima vez ela vai pensar 2 vezes quando ela vê uma mulher preta fazendo compras também. Se ela vai fazer esse tipo de pergunta, entendeu? Mas eu quero dizer que esse reconhecimento... Qual reconhecimento, entendeu? Porque pro grande público, eu continuo... Porque duvido... E aí eu vou pegar qualquer nome aqui. Vou pegar o nome de uma mulher que tá na novela agora. Pra não achar que tô falando alguém, não. Que eu admiro, inclusive, muito o trabalho dela. Sou só fã, tá? Sou só fã. Mariana Ximenes. Eu duvido. Quando a primeira novela que a Mariana fez, ela não era reconhecida na rua. Mas as pessoas têm a tendência a achar que todos os pretos são iguais. Exato. É isso aí. Os brancos, eles diferenciam. Eu tô vendo a Sasha, tô vendo a Fernanda. Sei muito, se encontrar na rua, sei muito bem quem é a Fernanda e quem é a Sasha. Agora, os pretos, a Vilma... Pode ser a Sarito, que também é a dubladora, inclusive, da Viola Davis. A Vilma... Nossa, mas eu sempre pareço muito com alguém. Você também, né? Você é a cara de alguém, né? A gente é a cara de alguém. A gente faz... vai ver a minha irmã, né? Eu já fui a cara da Whoopi Goldberg. Uau, hein? Até na cor, né? O tom de pele. Igual, tom de pele, tá tudo igual. Aí a gente tem que falar sobre colorismo, né? Aí a gente vai entrar num outro lugar que é o colorismo também. Como é que as pessoas... Da onde elas tiram que a gente é igual, gente? Não é igual. Mas é porque esse olhar foi doutrinado a ver tudo como uma massa. Porque né? Quem tem raça é o outro, não é o branco. O branco não é um ser racializado. Sim. Né? Quem tem raça somos nós, somos indígenas, somos aborígenes. O branco é a norma. Então, vocês são uma massa única, assim. Sim. Isso é muito e legal. eu fico pensando que mesmo com todas essas microagressões, você foi muito em frente, né? Você conseguiu estabelecer. E isso é uma resiliência muito grande. Você também, né, Dani? Porque a gente sabe que a psicologia é um meio também da maioria das pessoas serem brancas, né?
como que você foi vencendo? Sempre foi, você falou, é ignorância, mas eu não acho que foi só a ignorância. Sim. Eu acho que tem uma resiliência aí muito grande. Eu acho que tem isso que é seu, de olhar pra vida tentando, isso aqui não dá, mas é porque tem uma coisa melhor ali na frente, que tá ligada à resiliência, né? E isso te ajudou muito. Mas como é que você foi vencendo essas barreiras? Também só completar também para ela já responder junto. Qual era a tua expectativa lá atrás? Assim, a gente cria, né, algumas expectativas. Com tantos anos eu quero estar fazendo isso ou tudo mais. Eu acho que tem uma persistência muito grande e o não querer perder. Eu sou muito competitivo. Isso foi uma característica que te ajudou. E competitiva não é com o outro, competitiva comigo mesmo. Porque você aprende em casa, você tem que ser melhor, você tem que ser melhor do que você tem que ser bom. São as crenças que a gente vai ouvindo ao longo da vida, né? Sabe? E você vai acreditando nisso. E eu acho que esse lugar eu me agarrei. Eu não posso desistir, eu não tenho direito de desistir. A minha mãe trabalhou em 3 empregos para pagar a escola que eu estudava para passar no vestibular. Vamos lembrar que não existia o sistema de cotas. Sim. Para passar no vestibular, não existia um sistema reparador. Então, para passar no vestibular numa universidade pública, porque minha mãe não vai continuar se sacrificando para pagar mais 5 anos, mais 4 anos de universidade, porque meus pais eram separados, depois demorou o divórcio, e também a vara da família não funcionava como funciona hoje em dia. Então, trabalhava muito para criar 2 filhos. Então, isso me deu uma força para dizer, eu não posso desistir. Eu não posso desistir porque minha mãe acreditou em mim lá atrás. É esse o ponto. Quando ela disse pra mim, você vai fazer o que você tiver vontade, o que o seu coração pedir, e se você não gostar, você volta atrás, você é muito nova. Eu falei, caraca, minha mãe tá me dando um voto de confiança, por que ela fez isso? A partir daquela coisa, não pode dar essa cobra, né, que você vai. Ali vem o workaholic, ele tem que fazer tudo, tem que dar certo. Não pode dar errado, cara. A partir daí, tem que dar certo. Mesmo quando dá errado, tem que dar certo, sabe? Então, nunca houve uma frustração, no sentido de por que eu não tô na televisão? Eu sempre fiz teatro e sempre fui reconhecida do lugar onde eu estava. Porque eu sempre me dediquei muito pra fazer. Então você acabava se destacando. E tinha uma coisa muito legal, que a gente trabalhava em levar o teatro nos lugares mais remotos do Brasil. E eu sempre me vi naquela menina de Realengo que não tinha onde fazer teatro. E você levar essa possibilidade para as pessoas, não tem nada. E parece piegas, mas não é. Você vê o sorriso não é de uma criança, de uma população, sabe? Aquelas pessoas que não têm acesso, às vezes, à água potável. E aí ela vê aquilo que ela nunca viu na vida dela, ela tá deslumbrada. E você ser o transporte daquilo, sabe? Você ser o objeto que pode levar isso às pessoas, a modificar a vida de uma pessoa, trazer um alento, trazer um alimento para a alma. Eu fico até arrepiada. Porque isso não tem... É isso que te faz... E era essa persistência. As pessoas, você não é frustrada? Já houve. Eu sempre vejo essa pergunta. Porque você só foi fazer seu primeiro protagonismo na televisão aos 55, 52, 53, sei lá. Não, nunca, porque eu nunca parei pra pensar sobre isso. Isso nunca foi uma questão na minha vida. Quando eu ganhei o prêmio, eu nunca pensei em ganhar o prêmio. Pra mim, tá indicada já era tipo, uau, caramba, que barreira que eu transpus aí, tô indicada. Então, quando veio o prêmio, foi já além do que eu imaginava. E aí, estar num protagonismo, porque está. Você não é, você está. Eu sou professora, eu sou artista, mas eu estou protagonista dessa série agora. Estou fazendo uma série lá no cinema, mas posso daqui a pouco só tá dando minha aula. De boa ali, tá tranquilinha. Posso estar como... Você é professora da rede pública. Eu sou professora do Carlos Gulbenkian. Do lugar que eu olhei e falei, legal. A gente chegou lá. Gente, dessa maior escola de teatro que você tá falando. Não, essa é a Martins Pena. Essa que você tá é qual? Aquela lá do início que você olhou e falou... Essa que eu olhei e falei, eu quero entrar aí. Eu sou professora de lá. Ai, que maravilhoso. Que lindo, gente. E os alunos do Caluche esse ano ganharam o Festu, ganharam o Niterói Cena, foram convidados para participar do Negritude lá em São Paulo. Então, eu entreguei o prêmio Michel para o meu aluno, tinha sido meu aluno, o André Lemos, o primeiro prêmio Michel para um diretor negro, fui eu que entreguei, porque eu já estava entregando o prêmio naquele ano também. Então, são muitas as conquistas para eu deixar que essas barreiras... salto de barreira mesmo, em toda gente. Vai passar 55, 60, 70 e a gente vai continuar saltando. É ilusão a gente achar que a gente chegou em algum lugar. A gente chegou em lugar nenhum, gente. Agora a gente está começando. Eu tenho que entender o seguinte, que a dona... Eu vou dar o exemplo da minha carreira, né? Mas a gente sabe que isso são em todos. Dona Leia, Dona Ruth, todos que nos antecederam, elas vieram com voadora na porta.
Elas vieram desbravadoras. para poder derrubar. A minha geração veio forçando a maçaneta. Né? Aí tem uma geração, que é a geração de Thaís, depois a geração de Cheryl, já conseguiu girar a maçaneta. E tem uma geração que está escancarando a porta. Mas não está escancarando a porta porque estão deixando entrar, não. Está escancarando a porta porque está dizendo assim, eu estou aqui, me veja e você vai ter que me engolir. E não tem mais como não engolir, porque senão vai ficar para trás. Vamos pensar, falando de novo na minha carreira, quanto tempo tem, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris? Esse menino já é um homem. Sim. Agora que a gente tem uma série no Brasil falando dessas questões. De forma genuína. Porque a gente sempre teve várias séries. Eu amava Mr. Brown também. Mas sempre do ponto de vista do negro que subiu da vida, o negro que é empoderado, o negro que... vamos botar nas questões normais. Ali, no Encantados, por exemplo, a gente fala de quando não é favela movie, né? Que é aquela coisa de tiro e tal, não sei o quê. Ali fala de uma vida cotidiana. Pode ser a Dani, pode ser a minha tia, minha mãe, minha prima. É a vida do dia a dia. Sem colocar o preto num lugar desespecial ou sem colocar ele num lugar especial. Ele é só uma pessoa. Você pode pegar o elenco todo, trocar e colocar pessoas brancas que vai dar no mesmo. Você pode colocar pessoas loiras, vai dar no mesmo, sabe? Só que os corpos pretos são corpos políticos. Então, eles estando ali, já estão dando um outro recado para a sociedade. Então, desculpa, agora eu me perdi, mas acho que... Eu falei da expectativa. Se você tinha alguma expectativa... Eu tinha uma expectativa que aos 50 anos eu tinha uma casa própria maravilhosa, com piscina, uns 3 carros na garagem. E aí? Estaria aposentada, tomando meus bons drinks. Eu não sou da Receita tinha Federal, essa expectativa. Mas Eu achava que com 30 eu ia ter tudo isso. Quando eu era novinha. Aí eu tô com 37. Corta pra nossa geração que não consegue comprar uma casa própria. Eu tenho um apartamento próprio, não tem piscina, não é onde eu gostaria, não tem esse gramado, né? Apartamento eu tenho um carro, mas não é um carro, nem é um carro zero, é um carro bem velho. Inclusive, quando eu comprei ele era zero, mas ele agora já tem 10 anos, mas eu gosto muito dele. E essa é a minha vida. Assim, eu não tenho nada daquilo que eu planejei, mas eu tenho muito mais. Porque a vida me deu tantas outras alegrias, tantos outros bens imateriais, que quando eu era nova eu pensava mais nesse lugar de estabilidade financeira. E hoje em dia eu penso mais num lugar de estabilidade profissional e emocional. E quando eu falo estabilidade profissional, não é, sempre vou ter trabalho. Não, daqui a pouco eu sei que vai parar. Tem a ver com idade também, a gente tem que ver o etarismo também, tem que ver um monte de coisa, né? Mas tá aí seu Otton, aos 90 e tantos anos, fazendo espetáculo. O teatro tem um lugar que é muito democrático. E eu também produzo as minhas coisas, né? Então, porque eu sou do coletivo, sou de teatro de grupo, a gente faz tudo, a gente costura, a gente passa, a gente lava, a gente, né? Eu tenho uma família que é assim, ó. Meu avô era branco, aí é tudo muito misturado. Eu casei com cara branco, meu irmão também casou com uma mulher branca. Então a gente não teve essa pretitude dentro da família. E eu me ressinto muito disso, sabe? Às vezes de ter esses almoços, de ter essa. Não teve. Eu como bife e batata frita, é minha comida. Então, essa coisa desses encontros. Mas esse reconhecimento, que foi a pergunta que você fez, e o que eu almejava, eu acho que o reconhecimento ele vem de alguma forma quando eu sou reconhecida pelos meus pares. Saiu uma foto minha ao lado da Sandra Kogut no Festival do Rio. No Glamourama, lá do UOL. Aí alguém viu e alguém me mostrou. E aí eu falei, legal. Aí ele falou, legal? Pô, é Sandra Kogut? Eu falei, não, quero dizer, eu sou super fã da Sandra Kogut. Trabalhei com ela 2 vezes, inclusive ela que me convidou pra ir. Mas eu não tenho uma glamorização da profissão. Nunca tive. Pra mim é tão essencial quanto a profissão de psicólogo, quanto a profissão de jornalista, quanto a profissão de encanador. Eu gosto de dar sempre esse exemplo. Por exemplo, se você não tem um encanador, a água potável não chega na tua casa, e você não vai ter o esgoto dentro da sua casa, então você vai ter doença. Então a profissão dele é extremamente importante tanto quanto a de um médico. Então é assim como a minha, porque eu sou médica da alma, né? Então, assim como todas as profissões têm o seu valor, né? Se eu quiser comprar uma coisa, eu tenho que ter uma boa vendedora, porque senão eu também vou embora e não vou comprar. Então, todas as profissões têm o seu valor. Eu não consigo enxergar a nossa profissão de artista com esse... Isso é uma coisa muito do Brasil, né? Eu estava em Portugal agora em novembro, que eu fui para lá com o espetáculo e ficamos quase um mês lá. Fui para a África também. Eu nunca tinha ido à África, então ter ido com o espetáculo Mãe de Santo para mim significou muito. Fui para Angola e fui para Cabo Verde.
E não tem, sobretudo Cabo Verde e Lisboa, que eu já fui algumas vezes a Lisboa, já fui a Porto, sempre trabalhando, né, com espetáculo, mas não tem esse lugar de colocar o artista num lugar especial, porque isso é uma coisa muito capitalista, isso é uma coisa muito que vem de Hollywood, vem do Brasil, isso é uma coisa muito... Quando você pensa em Europa, né, quando você pensa no velho mundo, e quando você pensa na... Porque, afinal de contas, o artista, ele é um membro da sociedade que está ali para expurgar as questões. A gente vai lá no teatro grego, né? Que ele está ali para expurgar as questões sociais. A polis significa cidade, a polis grega é a cidade. E dali vem o nome política. E o artista está ali para isso. Eram os grandes festivais. As pessoas jogavam, gente, vamos de Shakespeare. As pessoas jogavam tomate, jogavam... Sim. Então, o artista está ali para as pessoas se expurgarem suas questões sociais, suas questões emocionais. É essa a nossa função social. Então, em que momento ganha essa glamorização? A gente pode remontar esse momento, mas o podcast aqui não é sobre isso. Mas, aqui no Brasil, a gente tem um modelo muito americanizado, que é essa coisa de estar num pedestal, ser diferente. Cara, eu preciso da Dani. Aliás, eu queria ter o contato da Dani. Vamos fazer esse da doutora, sabe? Pra eu poder continuar, pra minha vida seguir. Então, não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo esse lugar do... Não entendo e não quero entender. Não é nem não entendo, e aí vou estudar. Não quero entender. Porque eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que eu posso ter o direito de ir ali no posto de gasolina, ou ir ali no mercadinho da minha esquina, e de tênis, e comprar as coisas, e a pessoa dizer, opa, te vi, é legal quando a pessoa, te vi lá na novela, ó, te vi na série, maneiro e tal, assim, tá tudo bem, posso tirar uma foto, tudo bem. Mas essa coisa de, nossa, fulano é artista, fulano não sei o que, não, mas ele é artista. O Jefferson falou isso aqui também, que ele às vezes tenta aproximar até, mas aí a pessoa começa a ficar naquele desespero de que é o artista, aí ele acaba distanciando um pouco, né? A gente tá gravando já a 3ª temporada. São 3 anos de série, né? Aí, isso tem muitas conotações, né? Manter uma série preta no ar, 3 anos de série, né? E valores financeiros também, né? Que a gente tem que lembrar que o audiovisual paga muito melhor nesse país, né? Do que ainda o teatro. Não que a gente receba mal do teatro, também gosto de dizer isso. A questão é que no teatro você tem que trabalhar muito mais. O tempo que eu ganho, os 4 meses que eu ganho dentro fazendo Encantados, por exemplo, eu vou somar pelo menos os 8 meses para eu ganhar a mesma coisa, fazendo ininterruptamente espetáculos e outras coisas. E dando palestra, dirigindo, porque, por exemplo, eu estou dirigindo lá os meninos da Providência. Dirigindo, eu tenho que me diversificar muito mais, mas eu vou ganhar a mesma coisa. Então, é sempre legal dizer que sim, é possível. Eu sempre sustentei minha família, meu marido também era das artes, sempre sustentou nossa família com as artes, e tá tudo certo. Porque as pessoas têm uma maneira de ai, coitadinho do artista de teatro. Não, tá tudo certo. Só que, até porque o trabalho é mais intenso. Como eu falei, eu vou gravar de segunda a sábado. Então, tem uma intensidade ali. É o dia inteiro ali, e que aí você tá sendo remunerada também pelaquela intensidade. É uma condensação. E você sabe que é um período também, tempo, né? É uma condensação. Então, você tá sendo remunerada pelaquela condensação que você não consegue fazer mais nada, né? Não tem... O teatro, eu tô fazendo uma peça, tô dirigindo outra, tô fazendo supervisão de outra. Ali, não. Na televisão, eu só tô fazendo aquilo e ponto. Não consigo fazer outra coisa. Então, a remuneração é de acordo com que também a dedicação que você tá tendo. Agora, tinham 2 figurantes que estavam com a gente, que a gente tem os figurantes fixos. Estavam com a gente desde a 1ª temporada, uma graça. Todos os nossos figurantes são incríveis. Eles são elenco, a gente ama eles. E eles estão desde a 1ª. Aí agora, na 3ª, eles falaram, posso tirar uma foto com você que eu vi um menino tirando? E eles queriam tirar também, mas a gente sempre teve vergonha, porque os figurantes que não estão muito dentro do mercado. Que os que estão dentro do mercado já é mais, vai pras festas com a gente, mas os que fazem só as externas, a gente não se vê sempre. Eu falei, claro que pode e tal, não sei o quê. Aí eles falaram, a gente tá desde a 1ª. Eu falei, vocês estão desde a 1ª e vocês pediram pra tirar foto agora? É porque a gente tinha vergonha. É esse o lugar, entendeu? Sim. Que vergonha, eles estão no mesmo set que eu, eles chegam primeiro que eu, eles saem depois que eu, são mais mal remunerados do que eu, trabalham tanto quanto eu. É tão importante a presença deles ali como a minha. Claro que a gente sabe que se aquela pessoa não tiver, eles vão botar uma ou outra e tal, mas é tão importante a presença física de uma pessoa ali fazendo aquilo quanto a minha. E por que ele tinha vergonha de tirar uma foto, sabe? Porque a gente tem esse lugar da idolatria. Tem esse lugar a idealização do outro, né? Que o outro tá num lugar de
superioridade, Sim. de alcançar esses espaços. E aí também, né? Enfim, você disse que não queria entender, eu também não estou a fim de explicar. Só vou lançar aqui, né? Toda a nossa sociedade também foi pautada ali na síndrome do vira-lata, né? Por conta da colonização e tal. Então, o que é bom é o que vem de fora. Então, existe aí uma espécie de representação social do que é externo, e aí você falando do modelo dos Estados Unidos, né, até mesmo na Europa e tal, e a gente, quando percebe pessoas em posições de poder e tudo mais, a gente tende a imaginar que elas são melhores, né, que elas ocupam um patamar que talvez eu não conseguiria alcançar. Então, passa muito por aí, né, também. E ela falou muita coisa, que a gente vai tentando pegar alguns filhos aqui. Não, pra ir eu falando, queria, né? eu queria falar um pouquinho sobre o senso de autoeficácia da Sim, Vilma, né? Porque o sim. que é esse senso de autoeficácia? Eu senti que eu sou capaz de realizar alguma coisa. E aí, quanto mais eu me sinto, quanto mais eu realizo, mais alto é o meu senso de autoeficácia. E mesmo com todos os percalços no caminho, você foi realizando coisas, isso foi aumentando o teu senso de autoeficácia, e hoje você tem um bom senso de autoeficácia que é fundamental, inclusive, para nossa autoestima. Né? Eu senti que eu sou capaz de realizar coisas, de ocupar lugares, de executar aquelas tarefas que eu considero importantes. E aí eu queria te perguntar, Dani, como é que a gente faz, assim, dentro desse contexto, né? Porque a Vilma conseguiu, mas muita gente não consegue. Porque realmente aumentar. É muito difícil sustentar, né? Porque o tempo todo somos bombardeados com informações de vários lados, de todos os espaços. Assim, não, esse aqui não é o seu lugar, isso aqui não é para você, né? Então, mas Vilma traz uma coisa que talvez seja um dos pontos essenciais, que é a psicologia. Em várias teorias psicológicas a gente vê isso, né? Da importância da relação familiar. Agora, recentemente, eu acho que teve eleições, né? Eu voto em Caxias, Duque de Caxias. E aí fui visitar meus pais. E eu falei assim, pai, uma coisa muito interessante é que a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente fala para os nossos filhos. Porque a gente acredita, né? A gente realmente acredita. Então, quando você tem uma família que te diz assim, vai que eu te dou suporte, alcance, o mundo é seu. Vá lá. Né, que eu estou aqui para te sustentar emocionalmente, materialmente, financeiramente, a criança tende já a acreditar, né, nessa afirmativa e se sentir seguro o suficiente, confiante o suficiente para dar os seus passos. Né? Então, as teorias da psicologia vão falar, né, das necessidades emocionais básicas, de proteção, de segurança e tudo mais. Então, se a gente tem uma base forte e segura na infância, especialmente pelo lugar dos nossos cuidadores, a gente tende a desenvolver mais fortemente um senso de autoeficácia. Então, as famílias que cuidam bem dos seus filhos nesse sentido, né, de fortalecer a autoestima, dizer assim, olha, pode ir de bicicleta, que se você cair não tem problema, assim, eu tô aqui para te dar suporte. Caiu, levanta, né? Olha, pode que... E aí, nesse contexto, eu falando com meu pai, né, nessa situação, eu falei assim, pai, olha só, você, cara, você, quando eu era criança, você falou assim, olha só, você tem que prestar atenção que quando... Essa é uma outra fala também. Quando a oportunidade passar, você tem que estar pronta. Então, você pode ser o que você quiser nessa vida, mas você tem que se preparar antes. E eu e sua mãe, a gente vai fazer de tudo para você ter as melhores oportunidades e quando o trem passar, seja o trem que for, você esteja pronta para entrar. Gente, eu falei assim, você falou isso e eu acreditei. Então, assim, né? Como você dá conta disso, daquilo? Porque lá atrás, isso foi internalizado, absorvido, eu falei assim, mano... O mundo é meu, né? Lógico que com todas essas questões, assim, então a gente se depara o tempo inteiro com dificuldades, com barreiras, mas tem uma base fortificada, e eu acho que é isso que estrutura a Vilma, né? Que te faz adiante. Você olha para os problemas e vai falar assim, beleza, eu já sei que o mundo é difícil, eu já sei que existir não é fácil, mas eu tô aqui para realizar aquilo que eu desejo, que é esse senso de autoeficácia, né? Eu quero realizar aquilo que eu desejo. Então, eu vou em busca daquilo que eu quero, que é viver 120 anos. E ajuda até a criar essas expectativas, né? Ter essa visão ali do futuro. E muitas vezes, né, assim, uma pessoa como Vilma... Vou até me colocar aqui, tá, gente? Estou no lugar de psicóloga, mas eu me identifico tanto com o ser humano. No lugar
mulher de especialista, mas assim, ai, gente, É a um história ser humano, muito né? parecida. Isso aí. Nossa, mas que arrogância, né? Olha só, mas que preta metida, que presunção, achar que isso, que aquilo. Então, muitas vezes, o nosso senso de autoeficácia, quando é bem estabelecido, né, nessas relações sociais de tensão social, de racismo, elas são lidas, são interpretadas como arrogância. Uhum. Né? E aí eu faço um link lá com a terapia do esquema. Né? Eu sempre brinco muitas vezes com a Caroline Juvenil, que muitos dos esquemas ali, né, de arrogo, de merecimento na terapia do esquema, né, em alguns casos, a gente tem que entender bem qual é o contexto, né, dessa percepção de merecimento, né, de que eu mereço, de que eu posso. É um mecanismo autoprotetivo também. Porque você fala assim, ok, por que o meu esforço é lido como uma coisa... Né, a minha confiança, a minha autoestima é lida como uma coisa negativa? Né? Por que eu não posso estar sempre montada? Né? Montada no bom sentido, assim, de estar arrumada, valorizar o meu cabelo, a minha pele e tudo mais. Olha só, essa menina é muito metida. Não é ser metida. Ela tem um senso de autoeficácia, ok, e que vai alimentar a sua autoestima. Uhum. Então, é muito curioso, né? Porque para algumas pessoas... determinada postura e característica de personalidade é lido como, ai, nossa, né? Enquanto que para outras, normalmente pessoas racializadas, de grupos minoritários e marginalizados, a mesma característica vai ser lida de uma maneira pejorativa. Perfeito. Você consegue também se identificar no que ela fala, né? Não é clone, né? Só tá falando a tua história de uma forma mais técnica, né? Quem fala muito sobre isso também nas entrevistas, quando eu vejo, é a Thaís Araújo, né? Que ela é sempre lida nesse lugar. Como assim. arrogante, como... Porque é muito difícil para a branquitude entender que a gente está nos mesmos patamares. Sim. Que a gente tem também... Agora, há pouco tempo eu estava falando sobre isso. Quanto tempo que vocês sabem que Machado de Assis é preto? Isso é uma coisa nova, gente. A gente fala, se a gente for pegar na linha histórica, né, na escola, não sei, na minha escola, Não, e olha que eu estudei em boas escolas, ninguém falava pra mim que Machado de Assis era preto. Muito pelo contrário, Machado de Assis não. Ninguém nem se citava isso, porque para ser escritor, condição de ser não. Ele obviamente ninguém imaginava que os irmãos Rebouças eram pretos. Agora que essas questões estão vindo à tona. Agora que a gente fala assim, sei lá, coisa de 20 anos, mas isso é muito agora. Se a gente pensar numa linha histórica, na margem do tempo, né? Então, é sempre olhar a pretitude com esse lugar de não, você não é capaz. Você vai saber, a única coisa que você pode saber é se a farinha de fermento é melhor que a farinha sem fermento. Isso você tem obrigação de saber. Agora, as outras coisas, né, você não alcança isso. Até hoje, quando eu entro nos lugares, se eu não estou montada, e aí eu me monto por isso, para ter o aval da sociedade, a verdade é essa, para as pessoas me olharem e me respeitarem. Claro que nem sempre, né? Mas às vezes eu me monto só porque quero ficar bonita, mas dependendo onde eu estou. Porque quando eu chego, a primeira coisa que as pessoas leem é essa mulher. E eu sou suburbana com todas as letras. Eu faço questão de ser. Eu não me maquiei em momento nenhum. Aí eu falo dessa maquiagem, de virar a preta fina, não. Sim. Ser colocada e ser fina, para mim, não tem nada a ver com a experiência da branquitude. Eu até faço uma brincadeira com isso no espetáculo que eu faço, que se chama Noite de Sorriso Negro. Que tem uma hora que eu falo sobre que é uma mulher preta, e que eu boto uma peruca loura e começo a perguntar se eu digo que eu tô precisando de uma empregada, mas eu queria uma pessoa que as nossas estão com a gente a gente trata como se fosse da família, estão com a gente há muito tempo. Aí eu viro uma pessoa da plateia e falo, você, por exemplo, tem uma beleza tão exótica, você não quer trabalhar pra mim, não? E aí eu começo a dissertar sobre isso. Tem um momento que eu falo sobre, na época que minha mãe até deixou a empregada que trabalhava lá em casa, quer dizer, a escrava não, que agora não se usa esse termo, que tá politicamente correto, a empregada, a moça que trabalhava pra ela deixou ela casar. Mas aí eles colocavam, gente, aí ela deixou casar lá em casa, meu pai fez uma festinha pra ela, colocava aquelas musiquinhas de branco, aquele fi, né? Aquele negócio esquisito. Mas minha mãe deixou. E aí as pessoas logo identificam com música clássica e tal. Assim. Então, não que você tenha que ter um desconhecimento da música clássica, não é sobre isso. Mas por que eu tenho que esconder que meu pai era sambista? Por que eu tenho que esconder que eu gosto do batuque? Por que eu tenho que esconder que eu começo a me mexer quando eu começo a ouvir? Negócio, que é aquela história, tudo que é de preto é ruim, né? A gente tem que ver, e isso é uma coisa criada também, estruturada. Então, o que a gente tem que fazer? Que tudo que é de preto é bom. Então, a gente tem que mostrar que a gente tá lá no samba, a gente tem que...
Porque isso também vai mudando espaços. a cabeça da sociedade, é uma questão de território, né? Se a gente começa a frequentar esse espaço, começa a dizer, eu sou quilombola, eu venho de uma família quilombola, eu gosto de samba, eu sou de realengo, eu sou de não sei o quê, e eu me porto assim, eu falo com as mãos, e eu gosto, e eu não sei o quê, e eu tenho esse cabelo assim, e eu gosto de usar ele assim, e eu gosto de cor, né? O GG de branco, então eu botei um branco aqui, mas botei uma cor porque eu gosto de cor. Isso começa a ser normatizado. A gente só vai começar a normatizar as coisas e torná-las igualitárias no momento que a gente começa... É aquela história, água mole, pedra dura, tudo é que fura. Isso tem a ver, né, com o epistemicídio, que é esse apagamento, tanto teórico, você falou assim, Machado de Assis, os irmãos Rebouças. Nas teorias, por exemplo, no teatro, acredito que você estudou um monte de gente, você falou aqui, né, dos filósofos, falou de Shakespeare, mas a gente não conhece muito bem os teóricos. Eu nunca tive, sem te cortar, mas só dando um adendo, eu nunca tive na faculdade o Teatro Experimental do Negro, Abdias de Nascimento, que foi de 1944. Nunca estudei isso. Eu fui aprender isso. Depois, né? E isso é muito violento, porque você apaga toda uma história, né? Então, isso tem a ver com esse processo de colonização, né? Então, essa tentativa nossa de, uma perspectiva decolonial, né, de fazer uma virada decolonial, uma virada epistêmica, tanto na psicologia quanto em outros lugares, em outros saberes, de alguma maneira fortalece isso que o Fanon vai dizer, né, de que o colonizado ele precisa ser violento. Né? Mas qual é o tipo de violência que o colonizado tem que exercer? É a violência de ocupar. Né? Porque essa ocupação, essa afirmação de que eu sou quilombola, de que eu uso meu cabelo assim, de que eu gosto da cor, que eu preciso disso, daquilo, confronta esse padrão normativo, né, eurocentrado dessa branquitude que o tempo inteiro se vê como referência. Então, se afirmar, né, esses dias eu passando assim, que tem coisas, né, gente, que é tanta coisa na cabeça da gente, que a gente precisa fazer um filtro, né? Porque se numa sociedade como a nossa, você está num lugar de subalternização e não ficar com raiva, então tem alguma coisa errada. Né? O processo de você ter acesso ao conhecimento, né, uma das primeiras respostas psicológicas e emocionais é você falar, que é isso? Como assim? Né? Como assim? Então gera uma revolta muito grande. E aí uma repórter dessa rede aí que você falou, que né, dizendo assim, mas agora, né, tudo tem que ter preto e não tem mais espaço, agora o critério, não é? A gente passa mal ver essas coisas. E eu pensei, não, clica em desver. Como é que a gente desvia um negócio? Não é possível. Né? E ela se queixando, assim, porque agora para entrar na televisão e não sei o quê, tem que ser preto. Eu falei assim, mas não sempre foi ao contrário? Né? No momento em que a televisão era absolutamente branca, ninguém se questionava, ninguém se queixava, né, o porquê de pessoas negras e outras etnias não tinham acesso, a não ser nesses cargos, né, ali para você servir o cafezinho, para você isso e aquilo. E aí agora, né, por conta da política de reparação histórica, eu sempre gosto de falar isso, as universidades, né, então também sou de um tempo que é o UFRJ, eu sou uma geração antes da cota. Menina! Olha que... eu peguei assim... Né, quando começou o Enem, e aí logo depois a UERJ começou, aí o UFRJ, eu acho que foi, sei lá quanto tempo depois. Né? Não peguei. Mas visitando o UFRJ novamente, falei assim, gente, como eu gostaria de ter me formado num espaço transformado como esse. Né? Então, essa galera que entra na universidade, que não se reconhece, vai modificar toda a estrutura. Né? Então, assim, mas por que isso? Por que aquilo? Porque são teorias que a gente não se relaciona. Então, existe todo um movimento de reparação histórica, de revisão epistemológica, e que hoje, inclusive, tem concurso para psicologia. Eu não sei exatamente qual é o nome da disciplina, mas que uma disciplina específica, né, um concurso público para trabalhar questões étnico-raciais. Meu marido iniciou psicologia agora, no semestre passado, e está lá na grade. Né? Psicologia dos povos tradicionais, psicologia das relações étnico-raciais, isso e aquilo. Eu falei assim, tem alguma coisa está mudando. Né? É lógico que demora muito tempo e tal, mas assim, já é uma transformação importante. Sim. Então, é isso, né? O Fanon, quando diz dessa violência simbólica, não é uma violência de você fazer como colonizador, de pegar e matar todo mundo, né? Você não vai... Mas essa presença... Ele não quer dizer... Mas, assim, essa presença, né? De se autoafirmar, porque isso incomoda num nível... Né? Mas é exatamente esse incômodo que a gente quer causar. Nada sem luta. Porque o desconforto a gente já vive desde sempre. Então, assim, por que não?
Vamos trocar então aqui. Quando a gente escolheu, quando a gente fez o convite, né, que a gente foi mais a fundo ali na tua história, começou a assistir um monte de coisa e ver entrevistas, aí a primeira coisa que eu vi foi sobre você falar desse reconhecimento, né, que é o protagonismo ali na minissérie. Mas aí a gente pensou nesse tema, a gente falou, vamos falar, porque a vida não é uma receita de bolo, né, que você vai se formar com tantos anos, vai ter reconhecimento com tantos anos, a gente não tem como administrar isso. E aí a gente foi entrando mais na tua história, a gente falou, não tem como não falar de racismo, porque tá tudo ali junto, né? Entrelaçado. Quando é um corpo preto, não tem como você não falar. O teu reconhecimento, ele veio tardio. Tá ligado a isso. Tá ligado a isso, né? Sim. Não tem como... eu ia voltar lá, mas... É porque tem uma coisa dessa... E tem uma outra coisa que, assim, os antropológicos, que era o teatro que eu pesquisava, era o teatro de pesquisa, tem muito isso, né? Da desglamorização, esse discurso que eu falei um pouco aqui. Só que é de uma forma muito prática, sabe? Então, eles não falam, vamos desglamorizar a profissão. Não, mas você tem que limpar seu chão, não tem ninguém para limpar para você, sabe? Você tem que fazer sua comida, então você fica no alojamento, você tem que fazer sua comida, senão ninguém vai fazer para você. Você tem que planejar o teatro, você tem que fechar, porque senão não vai ter o contra-regra que vai fazer para você. Você tem que aprender a fazer todas as... E isso vai te dando massa, isso vai te dando uma capacidade... Aí vai ser redundante, né? Mas é isso mesmo, uma capacidade de dizer, eu sou capaz. Eu consigo fazer também, eu sei fazer também. Não preciso, mas se precisar, eu sei fazer. Se precisar, eu vou colocar a mão na massa. Então, eu acho que foi esse percurso, acho que teve a universidade que foi minha linha divisória, tanto para o bem quanto para o mal, né? Todas as coisas que eu passei, mas também tem esse lugar dessa galera, e que a gente sofria muito, porque a gente se jogava numa sala das 7 da manhã às 7 da noite, literalmente, jogar numa sala, fazer acrobacia, assim, joelho doía, perna doía, e você não podia parar, sabe? Não podia desistir, não podia largar, não podia... Senão você era cortado, não ia fazer e pronto. Então era sempre uma prova de resistência, né? Era sempre resistência. Então essa resistência me trouxe uma resiliência. Mas é sempre uma prova de resistência. E isso acho que forjou a Vilma de hoje, sabe? Isso forjou, se a gente for pensar, né, psicologicamente, for pensar tudo lá atrás, tá tudo interligado, que essa coisa de se jogar, fazer o mesmo exercício, sei lá, 100 vezes por dia, a mesma coisa até ele ficar perfeito. E uma coisa que você não vai usar, que eu não vou usar a acrobacia, eu não vou usar naquele espetáculo que eu tô fazendo. Só que a minha espinha dorsal, ela já vai estar dizendo outra coisa, ela já vai estar colocada num outro lugar. A minha voz já vai estar em outro lugar. O meu estímulo físico para eu pegar essa xícara já vai estar em outro lugar. Eu tenho conhecimento de qual é o arqueamento. Isso tudo, quem me deu foi um trabalho físico. E esse trabalho físico de resistência te traz uma capacidade de dizer, eu consigo sim, eu vou conseguir chegar até o fim. E aumenta o senso porque você não consegue de nada sem luta, né? O diferencial aí, teve na nossa conversa anterior a gente falou de diferencial, no diferencial aí acho que é isso, porque eu era uma mulher preta. Dentro daquele organismo ali, eu era uma mulher preta. E isso me traz ainda mais uma outra camada. Sim, e essa camada que me faz chegar nesse lugar. Mas sempre com essa preocupação também de ser simpática. Não de contas, né? Eu sei que eu sou capaz, mas eu tenho que ser simpática, né? Às vezes você tem que dizer não tem problema. Teve colegas ali que começaram junto com você, que você... viu que o caminho deles foi mais fácil, sim, por serem brancos, muito, né? Pergunta retórica, pra quê? Adorei o riso. Sim. Mas de colegas da mesma época, que eu digo. Sim, assim, né? Sim, que trilha. Mas também foi mais fugaz. Agora eu olho para o lado, eu não vejo muitas dessas pessoas ainda no mercado. Vejo algumas pessoas ainda no mercado, mas não vejo muitas dessas pessoas no mercado. Não, aí eu vou falar uma coisa muito ruim, mas não é ruim, mas é vista pela sociedade como não mantendo o lugar onde eu estou, de estar sempre fazendo, sem nunca ter parado, não vejo nesse lugar. Porque assim como subiram rápido, também pararam rápido. Estagnaram. Porque o mercado cobra, né? É sustentável a tua carreira.
você vai se aprimorando, você vai fazendo, você vai se desenvolvendo. E com isso, você acabou de dar um exemplo aqui, olha, eu não tinha me dado conta de que ao repetir aquele exercício não sei quantas vezes, o meu corpo começou a entender as coisas de uma maneira diferente. E aí, o teu exercício profissional vai ganhando camadas, você vai se fortalecendo. Então, eu gosto muito de usar, eu nem trabalho exatamente com ACT, né, mas enfim, né, eu gosto muito de usar metáforas. Na hora ali de derrubar o teu castelinho lá, né, na coisinha lá da historinha dos 3 porquinhos, quando soprar, né? A tua casa é a casa de tijolo, porque você já colocou ali, ó. E o fato de não ter medo de errar não digo, mas não ter medo de voltar. Eu acho que isso sempre me fez ir adiante, sabe? Eu não ter medo de voltar. Eu lembro quando eu tive essa perda muito devastadora na minha vida, as pessoas diziam, e agora? Eu falei, agora que eu tenho uma casa em Realengo, eu vou voltar para Realengo e vou lá, tá tudo bem, gente. Porque era assim, meu marido faleceu, eram 2 para sustentar 4. Agora era 1 para sustentar 3 casas. Meu filho em São Paulo, minha filha na Alemanha, em euro, e eu aqui, ainda trabalhando e tal, mas era pandemia. Além de tudo, era pandemia. Quando o meu setor foi o primeiro a parar. O teatro foi o primeiro a parar. A ser cortado. Então... E agora que tá tudo bem, porque eu já conheço esse lugar. Eu não tô vivendo num lugar que eu não conheço. Eu conheço e eu sei que é possível. É tudo de novo. Tô lá e vai ser até bom, porque lá eu tô perto dos meus vizinhos, eu tô perto das pessoas que me conhecem desde criança, eu tô perto das pessoas que podem me ajudar. Isso não aconteceu, acabou. Por que eu migrei, sair de Realengo? Por uma necessidade territorial só. Porque tudo que a gente fazia era pra cá. Então, espacialmente, não dava nem pra atravessar mais de carro. A primeira coisa que eu comprei na minha vida, não foi uma casa, gente, foi um carro. A Avenida Brasil machuca, né? Nossa, eu pegava meu Chevette invocado. E eu tinha, sei lá, 20 anos quando eu comprei o carro. Vendia bolo na faculdade. Quem inaugurou aquele corredor lá da faculdade de vender bolo fui eu. Eu comprei um carro. O meu Chevette usado, meu Chevette dourado, roda rebaixada, liga ali. Eu atravessava a Avenida Brasil e fazia a URCA, Avenida Brasil, que a gente também ensaiava na URCA, e tava na faculdade ainda, e juntava meu dinheirinho ali pra gasolina, e eu não usava nem o carro pra sair. O carro era pra poder me transportar pra ir pra universidade. Eu trabalhei numa livraria, trabalhei numa padaria, assim, e assim fui, pra poder... Eu sabia o objetivo. Meu objetivo era comprar um carro. Eu queria comprar um carro. E aí eu fui indo nesses objetivos. Então, esse trânsito, né, da Avenida Brasil é que me trouxe para um outro lado da cidade, em função da locomoção, porque efetivamente às vezes você não chegava. Eram 4 horas às vezes, gente. A gente sabe o que é surreal. Tem algum acidente, é 4h20 para você chegar nos lugares. E a minha profissão não permite isso. E como é que eu vou chegar depois que os espectadores já foram embora? Né? Não tinha nem, não dá nem para eu não que as outras pessoas, mas, por exemplo, uma aula, vou dar meu próprio exemplo. Eu ligo e aviso, tô preso no engarrafamento, não tô conseguindo chegar, aconteceu alguma coisa, vou repor essa aula. Espetáculo? Não tem. Todo mundo ali esperando. Não tem como, né? Meu marido trabalhava viajando, que ele trabalhava com show. Perder voo, sabe? Então, a gente acabou migrando, como é um movimento que a maioria das pessoas... com essas profissões saem de lá. Então eu saí de lá por isso, mas não saí de lá. Eu amo Realengo. Inclusive, eu tenho foto no Instagram da placa colocada lá. Amo Realengo, que Realengo é uma cidade pequena. Então, eu fui lá, eu tive que resolver uma questão de cartório. Aí na Igreja da Matriz, Realengo tem Igreja da Matriz. Aí na igreja colocaram, né? Eu amo Realengo. Eu tirei foto da placa. Eu amo Realengo. Eu amo Realengo. Eu amo aquele lugar. Pra mim, é uma cidade pequena, é minha origem, é o meu espaço, é onde eu me reconheço, onde eu tenho meus pares, onde eu tenho meus afilhados de casamento, onde eu passei grande parte da minha vida. Mas eu tive que mudar pra cá por necessidade. Mas isso não me fez desligar nem um pouco de quem eu sou, muito pelo contrário. Eu faço questão de todas as entrevistas que eu faço, lá no Bial também, que em Realengo, eu dou um jeito de colocar Realengo, mesmo que não pergunte. Bota no mapa, bota no mapa. Mesmo que não pergunte, eu falo, não, porque lá em Realengo, eu falei, porque então. Eu passei... Muito bom. Porque é o meu lugar. Isso faz parte também, a gente fala brincando, mas isso faz parte de situações afirmativas, sabe? Sim. A gente não pode negar, porque teve um momento que a gente negava. Teve um momento que a gente tinha medo de dizer,
para as pessoas não tirarem a gente do mapa. As pessoas não diziam que vinham de São João de Meriti. Não. Principalmente como as pessoas eram como você, com o seu estereótipo físico. Sim. As E as pessoas me julgam muito nesse ponto também. É o CEP, né? CEP. Você fala assim, ai, gente. Patricinha da Zona Sul. As pessoas não diziam, porque senão ela pode ser tida como desclassificada, sabe? E é uma coisa que eu sempre fiz questão de dizer. Realengo, Madureira, o João do Cruz, esse era minha tríade ali, sabe? Que me sustentava. E são esses lugares. Enfim, falei, mas vocês não perguntaram nada. Mas a melhor parte é essa, quando a gente vai falando, se sente confortável. É isso, né? Essa coisa do território, que às vezes é físico, mas ele é afetivo. Né? Essa é a noção de quilombo, né? Da gente se sentir aquilombado naquele lugar que nos abraça, que nos acolhe. Então, quanto mais a gente se aquilomba e leva essas percepções de que, assim, olha só, pessoas de Realengo são pessoas bem-sucedidas. Né? Pessoas de São João, de Caxias, de Belford Roxo, sei lá, de qualquer lugar. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, já que a gente está falando de lugar... Vão aceitar. Marambaia. Vamos dar Marambaia. Um beijo pra todos. Baixada Fluminense. E vão aceitar que vamos chegar, né? Onde a gente quiser. Isso aí mesmo. Gente, foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer esse papo aqui. Queria que vocês dessem seus recados sobre... Tá com alguma peça agora, né? Não por causa do Encantados, né? Encantados para mas tudo. A tua peça, você ainda vai fazer? Então, essa é uma trilogia. Mãe de Santo, Mãe Baiana e Mãe Preta. Eu faço o primeiro, Mãe de Santo. Mãe Baiana, quem faz é a Dígia Martins e a Luísa Lorosa. Quem fazia antes era a Dona Leia, falecida Dona Leia. Nossa ancestral agora. E o Mãe Preta é um encontro das três, da mãe, da filha e que a gente vai fazer para 2025. Mãe Baiana está indo para Portugal agora, para um mini festival no Chapitão, que a gente conseguiu fazer esse contato a partir do Mãe de Santo, quando a gente levou o Mãe de Santo lá. E que foi muito curioso, porque as pessoas ficaram muito emocionadas e a gente lotou o Chapitão os 2 dias que a gente teve, e que a gente sentiu que quando a gente foi, eles não acreditavam muito. Depois eles estavam perguntando, vocês não podem ficar mais uma semana? A gente não pode, porque agora a gente já está com outro compromisso, não pode mais. E como eles se emocionaram com uma peça, aí eu pensava assim, nossa, eles não estão percebendo o quê? Porque o culpado de tudo isso são eles. Mas enfim, Mãe Baiana tá fazendo uma carreira, acabou de sair de São Paulo, vai entrar em cartaz de novo no Rio, vai pra Portugal, então fiquem de olho aí no Mãe Baiana. O Mãe de Santo, a gente tá voltando também a partir de janeiro. Eu acho que em janeiro eu vou tirar umas férias, porque... Cuidado, né, Vilma? E visitar também parentes, porque meu marido era do sul do Brasil, e em 3 anos ele faleceu a minha sogra, depois faleceu, esse ano faleceu meu sogro. Então... tá próximo da família também. Eu sempre venho renovada, sabe? Quando vem de lá, dos meus cunhados, meus sobrinhos, enfim. E aí, mas janeiro, fiquem de olho. Janeiro, fevereiro aí tá esbarrando, talvez também o Mãe de Santo. E o Mãe Preta a gente tá fazendo em 2025. Mas, paralelo a isso, por exemplo, vai estrear um espetáculo que se chama Ninguém Toma Providência, que é com a minha direção, que o texto é do Alberto Neto, com os meninos da Providência, que fala a história da Providência, né? Que é o primeiro morro considerado a primeira favela do Rio de Janeiro. E esse estreia agora em outubro e deve estar entrando, estreia em outubro, eles vão fazer um circuito de escolas e deve estar entrando em cartaz aí em dezembro, mais ou menos. Deve estar entrando em cartaz também aqui no Rio. Vai divulgar, quando sair para divulgar, eu divulgo. Vocês, manda. E, enfim, e tem outro, aí tem enfim, não vou falar não, porque não tem data. Mas fica de olho, vai lá no Instagram. Acompanha informações. E vai ter, por exemplo, esse que vocês assistiram, o Poeta Aviador, também vai voltar em cartaz. A gente parou justo porque eu comecei a gravar Encantados. E aí teve uma hora que não dava mais, não era mais compatível, e a gente fez essa temporada. Mas também... Encantados é pro ano que vem, né? Encantados é para logo depois, termina o BBB, é a mesma agenda. Cumpre a mesma agenda. Termina de apresentar o BBB... E aí começa o Encantados. Uma novidade que parece que esse ano a gente vai ficar na grade terça e quinta. Que vai ser muito legal. A gente já vai direto pra Globo, a gente vai fazer a janela da Globoplay. Porque às vezes vai aberta. Porque isso também a gente não falou, mas... O Encantados é o primeiro produto que a gente tem dentro dos Estúdios Globo, o antigo Projac, que a gente vê tanta gente preta junto. A gente começa antes do Vai na Fé. Vai na Fé começa depois. Só que o Encantados enfrenta a janela, né, lá do Globoplay. Então a gente primeiro estreia no Globoplay e Vai na Fé já estreia direto na televisão aberta.
Quando a gente chegou lá no Projac, imagina, né, que eram 14 pessoas entrando na Praça da Alimentação. 14 pessoas pretas, entrando, se comportando como pessoas pretas. Aquela gargalhada boa, né? Aquela atividade que a gente dá. Isso foi um choque dentro dos Estúdios Globo. Caramba. Isso foi um choque. As pessoas passavam pela gente... Que tá e aí elas queriam comentar, mas nós éramos muitos. Era a história do coletivo. Elas não podiam comentar depois, mas na hora, na nossa cara. E elas abaixavam a cabeça. Claro que não eram todas, obviamente, né? Mas vê, gente, naquela posição que não era varrendo o chão, que não era servindo o cafezinho, que não era... Mas muitas vezes a gente esbarrou muitas questões dentro da Praça da Alimentação. A gente vai pelo sistema, né? Ator é pelo sistema. Aí viraram para um ator, que eu não vou dizer o nome, mas a gente estava junto. A gente saiu dali direto para a produção. E a gente tem um diretor que é muito parceiro nosso. E aí viraram para ele e disseram assim, mas tem certeza que o seu nome está no sistema? Porque só o nome de atores que fica no sistema. Caramba. As outras pessoas é pelo Sodexo. Tem certeza que o seu nome, desqualificando, quem é você, preto, desse jeito? Porque ela não estava achando o nome dele no sistema. Você tem certeza que o teu não achou porque não quis, porque o nome estava no sistema. Dali ele ficou muito triste, a gente já chegou todo mundo junto de mulão. O que está acontecendo? Não, é porque está procurando o sistema. Quem procurando o sistema? Produção! Então, houve um momento da gente ter que muito se afirmar lá dentro, sabe? E andar em grupo para se proteger. Defesa, né? Até que a coisa foi diluindo. Aí, quando chegou o elenco do Vai na Fé, aí a gente falou... O bonde. Aí virou bonde, aí era bonde. Aí deixou de ser mulão e virou bonde. E bonde com, né? Vários vagões, muitos vagões. E as pessoas não entendem a importância do coletivo, né? Justamente por conta dessas microagressões que vão o tempo todo e que às vezes passam muito do ponto. E que se você não tiver um apoio, cara, às vezes você não tem força para botar um limite, para mudar aquilo ali, né? Então... Importante demais trazer isso aqui. Foi muito bom essa conversa com vocês. Dá teu recado também, né? Bom, gente, meu recado. Eu tô numa fase aí bastante de muitos trabalhos, né? Mas trabalhos acadêmicos. Tenho me dedicado muito mais nesse momento à escrita da tese, que são 5 estudos. Então, e aí pela primeira vez eu consegui colocar essa perspectiva racial, né? Então eu estudo empregabilidade no pós-carreira atlética, né? Então, como eu trabalho com esporte há muitos anos, eu quero entender a transição de carreira desses atletas, mas com esse viés interseccional. Então, eu quero investigar a intersecção raça e gênero afetando a empregabilidade dessas pessoas que, quando se aposentam do esporte, né, esses pós-atletas, o que eles fazem depois? Né? Para alguns, vão direto para a TV ser comentaristas. E aí eu quero saber se as barreiras de gênero, se as barreiras raciais são algum tipo de impedimento, né? Eu tenho as minhas hipóteses, eu quero comprovar. Então, nesse momento, eu tenho me dedicado muito a isso. Então, enfim, consultório, né? Tem a Psique em Forma, lá, que eu formo profissionais de psicologia dentro da área do esporte. Tenho a ideia aí de, pro ano que vem, quem sabe, trazer também para as terapias cognitivas, né? Abrir pelo menos workshop e tal. Mas, nesse momento, né, o meu foco tem sido o consultório, a psique e a pesquisa. Quem quiser saber mais, te segue nas redes sociais, você compartilha. Gente, obrigada. Maravilha, muito obrigada. Ai, obrigada por isso, gente. Foi incrível. Muito obrigada por estar com essas mulheres maravilhosas. O prazer é nosso. E para quem ficou até aqui, obrigada por ter acompanhado. Compartilha, curte, ajuda a gente também a alcançar. Vamos divulgar a saúde mental, ajudar as pessoas que estão passando por alguma questão, né? Acho que a ideia desse podcast é simplificar a saúde mental, porque a saúde mental é falada de uma forma muito difícil, muito inacessível. E como a gente sabe que o tratamento, né, uma psicoterapia, por exemplo, não chega para a maioria das pessoas, se num episódio desse a pessoa puder obter algum tipo de ajuda, a gente está atingindo o objetivo. Se sentir acolhida, já é o nosso objetivo alcançado. É isso. Obrigada, gente. Obrigada.